Alguns objetos na história são cercados por histórias que se recusam a desaparecer. Uma pedra preciosa que parecia atrair tragédias por onde passava. Uma pequena caixa de madeira, da qual todo dono tentava se livrar. Uma pintura que sobreviveu a incêndios residenciais enquanto tudo ao seu redor queimava. Individualmente, essas histórias podem parecer coincidência, mas em diferentes países, diferentes séculos e pessoas completamente sem relação, o mesmo padrão continua aparecendo. Um artefato é descoberto, alguém decide guardá-lo, e logo depois, algo dá terrivelmente errado. Historiadores costumam descartar essas histórias como superstição. Contudo, os registros por trás de muitos desses objetos são reais, encontrados em arquivos de museus, relatórios policiais e coleções particulares. Então a questão não é simplesmente se esses artefatos são amaldiçoados. O verdadeiro mistério é porque tantas culturas alertaram as pessoas para não perturbá-los antes de tudo. Aqui estão 10 artefatos amaldiçoados que a ciência ainda não consegue explicar totalmente. Top 1. O Diamante Hope. O primeiro artefato desta lista não se encontra em um cofre escondido ou em uma coleção secreta. Ele está exposto em um dos museus mais visitados do mundo. Dentro do Instituto Smithsonian, em Washington, D.C., atrás de vidros grossos e luzes brilhantes, repousa uma pedra preciosa azul profunda, conhecida como Diamante Hope. Para milhões de visitantes, é apenas uma joia rara e bela. Mas sua história conta um relato muito mais sombrio. O diamante pesa pouco mais de 45 quilates, e sua cor azul incomum o torna uma das pedras preciosas mais reconhecíveis já descobertas. Suas origens remontam às minas de Golconda, na Índia, uma das fontes de diamantes mais famosas da história. De acordo com relatos históricos, a pedra original era muito maior, mais de 100 quilates, antes de ser cortada e remodelada na Europa. No século XVII, um comerciante de joias francês, chamado Jean-Baptiste Tavernier, adquiriu o diamante durante suas viagens pela Índia. Algumas lendas afirmam que a pedra foi retirada de uma estátua sagrada de um templo, embora historiadores debatam a precisão dessa história. O que se sabe é que Tavernier acabou levando a joia para a França, onde foi vendida ao rei Luís XIV. A pedra foi recortada e ficou conhecida como o azul francês. Por décadas, permaneceu entre as joias da coroa da monarquia francesa. Mas a reputação do diamante começou a escurecer durante o reinado do rei Luís XVI e Maria Antonieta. Durante o caos da Revolução Francesa, tanto o rei quanto a rainha foram executados. No tumulto que se seguiu, as joias reais foram saqueadas e o famoso diamante azul desapareceu. Por anos, ninguém soube para onde ele tinha ido. Então, décadas depois, um diamante azul um pouco menor ressurgiu em Londres. Muitos historiadores acreditam que era a mesma pedra, recortada para disfarçar sua origem. O diamante acabou indo parar nas mãos da rica família Hope, razão pela qual recebeu o nome que carrega hoje. Mas as tragédias continuaram. Membros da família Hope sofreram ruína financeira e disputas familiares. Donos posteriores enfrentaram infortúnios semelhantes. Um sultão turco supostamente deu o diamante a uma concubina favorita, que foi assassinada mais tarde. Outro proprietário perdeu sua fortuna pouco depois de comprá-lo. Talvez a dona moderna mais famosa tenha sido Evelyn Walsh McLean, uma socialite americana que comprou o diamante no início do século XX. Ela usava a joia com frequência, alegando até que lhe trazia boa sorte. Mas com o tempo, sua vida foi marcada por uma série de perdas devastadoras. Seu filho pequeno morreu em um acidente trágico. Sua filha mais tarde cometeu suicídio. Seu marido acabou perdendo a sanidade e foi internado em um hospital psiquiátrico. Após a morte de McLean, o diamante passou por várias mãos antes que o joalheiro Harry Winston o adquirisse. Em 1958, Winston tomou uma decisão incomum. Ele doou o diamante ao Instituto Smithsonian. Em vez de transportá-lo com forte segurança, ele simplesmente o enviou pelo Serviço Postal dos Estados Unidos em um pequeno pacote pardo. O diamante Hope permaneceu no museu desde então. Hoje, milhares de pessoas fazem fila todos os dias para olhá-lo. A maioria não vê nada além de uma joia rara.
Mas quando historiadores examinam as vidas das pessoas que um dia o possuíram, notam algo perturbador. Através de séculos e continentes, o mesmo padrão parece seguir a pedra. Fortuna a princípio, e tragédia logo em seguida. Se as histórias que cercam o diamante são coincidência ou algo mais misterioso, ainda é debatido. Mas um fato permanece claro. Poucos objetos na história carregaram um rastro de infortúnio tão longo e inquietante. Top 2. A Caixa Dybbuk. No início dos anos 2000, um pequeno armário de madeira apareceu em um leilão de espólio silencioso em Portland, Oregon. À primeira vista, parecia comum. A caixa tinha o tamanho de um pequeno armário de vinhos, feita de madeira escura e equipada com duas portas estreitas na frente. Por dentro, havia prateleiras que antes continham garrafas. Nada nela parecia incomum, exceto pelo aviso que a acompanhava. A senhora idosa que vendia o armário explicou que a caixa pertenceu à sua avó, e segundo a tradição familiar, ela nunca deveria ser aberta. Ela alegou que o objeto continha um Dybbuk, um espírito malévolo do folclore judaico que se acredita habitar objetos físicos. O comprador, um homem chamado Kevin Menes, descartou a história como superstição. Ele comprou o armário de qualquer maneira. Logo após trazer a caixa para casa, coisas estranhas começaram a acontecer. O primeiro sinal foi um odor forte que preenchia o cômodo onde o armário foi colocado. Cheirava a uma mistura de amônia com algo apodrecendo. Não importava quantas vezes o armário fosse limpo, o cheiro sempre voltava. Então os problemas elétricos começaram. Luzes piscavam. Eletrodomésticos apresentavam mau funcionamento. E portas na casa ocasionalmente se abriam sozinhas. But the most disturbing events happened at night. Manes começou a ter o mesmo pesadelo repetidamente. No sonho, uma mulher idosa aparecia no quarto. Seu rosto estava distorcido de raiva. E antes que ele pudesse se mover, ela o atacava. Quando Manes acordava, frequentemente encontrava hematomas em seu corpo. As experiências tornaram-se tão perturbadoras que ele finalmente decidiu abrir o armário. Lá dentro, descobriu vários objetos pequenos. Um botão de rosa seco, duas mechas de cabelo, uma clara, uma escura, uma pequena estátua de granito, um cálice de vinho dourado e algumas moedas antigas. Nenhum dos itens parecia particularmente valioso ou incomum, mas após abrir a caixa, os distúrbios se intensificaram. Manes começou a sofrer de fortes dores de cabeça. Amigos que visitavam a casa queixavam-se do mesmo cheiro estranho. Eventualmente, ele decidiu vender o armário online, alertando potenciais compradores sobre suas experiências. A caixa passou por vários proprietários diferentes, e quase todos relataram eventos semelhantes. Pesadelos, doenças, sombras inexplicáveis. Alguns alegaram que o armário parecia se mover de um lugar para outro por conta própria. Um proprietário chegou a afirmar que jogou a caixa fora, apenas para encontrá-la de volta em sua casa mais tarde. Com o tempo, o objeto ficou conhecido como a Caixa Dybbuk, e a história se espalhou por fóruns da internet e comunidades paranormais. Eventualmente, o armário foi selado dentro de um container de armazenamento, forrado com textos religiosos e colocado em um depósito particular. Mesmo hoje, as pessoas que examinaram o objeto continuam divididas. Céticos acreditam que toda a história é uma lenda moderna alimentada por sugestão e coincidência. Mas outros apontam que quase todas as pessoas que possuíram o armário acabaram tentando se livrar dele. Às vezes com urgência, às vezes com medo. Porque qualquer que seja a explicação verdadeira, um detalhe permanece difícil de ignorar. Cada pessoa que guardou a caixa por muito tempo acabou chegando à mesma conclusão, de que possuí-la foi um erro. Top 3. A Safira Roxa de Delhi. Em meados do século XIX, durante um período de conflito intenso na Índia Britânica, um oficial britânico chamado Coronel W. Ferris retornou à Inglaterra carregando uma pedra preciosa que logo ganharia uma reputação sombria. A pedra tinha uma cor violeta profunda e acreditava-se que havia sido retirada de um templo em Delhi durante o tumulto da rebelião indiana de 1857. A princípio, a joia parecia ser nada mais do que uma safira incomum,
Mas logo após trazer a pedra de volta para a Grã-Bretanha, Ferris começou a sofrer graves infortúnios financeiros e pessoais. Em um curto período de tempo, sua saúde deteriorou-se e ele acabou falecendo. A pedra passou para seu filho. O padrão parecia continuar. Seu filho logo perdeu a fortuna e enfrentou uma série de dificuldades inesperadas. Por anos, a pedra preciosa mudou de mãos silenciosamente entre colecionadores. Então, ela caiu nas mãos de um escritor e cientista inglês chamado Edward Heron Allen. A princípio, Heron Allen descartou os boatos que cercavam a pedra como superstição. Mas coisas estranhas começaram a acontecer depois que ele a adquiriu. Amigos que pegaram a pedra emprestada relataram doenças repentinas e má sorte. Uma cantora de ópera que usou a joia teria perdido a voz logo em seguida. Perturbado pelo número crescente de incidentes ligados à pedra, Heron Allen tentou se livrar dela. Em determinado momento, ele jogou a joia no Regent's Canal, em Londres, acreditando que isso daria fim ao assunto. Mas a história não terminou ali. Vários meses depois, a pedra foi dragada por trabalhadores que limpavam o canal. E através de uma cadeia de eventos que parecia quase impossível, ela foi devolvida a ele. Desta vez, Heron Allen decidiu tomar uma atitude mais drástica. Ele selou a pedra preciosa dentro de uma caixa. Dentro da caixa, ele incluiu um aviso escrito à mão. No bilhete, ele descrevia a pedra como amaldiçoada e aconselhava que ela nunca mais fosse manuseada por ninguém. A caixa foi finalmente doada ao Museu de História Natural de Londres, onde a joia ainda existe hoje. Mas mesmo lá, ela permanece escondida. Disse que a pedra é mantida trancada em um depósito, em vez de ser exibida publicamente. Se a história por trás da safira roxa de Delhi é resultado de coincidência, exagero ou algo mais misterioso, ainda é debatido. No entanto, o museu continua a honrar o pedido de Heron Allen. O aviso que ele escreveu há mais de um século ainda acompanha a pedra preciosa. Uma mensagem destinada a qualquer um curioso o suficiente para abrir a caixa, simplesmente declarando que a pedra trouxe infortúnio a cada pessoa que a possuiu. Top 4. O quadro do menino chorando. Em meados da década de 1980, bombeiros em todo o norte da Inglaterra começaram a notar algo estranho ao investigar uma série de incêndios em residências. Casas inteiras haviam sido destruídas. Móveis, paredes e pertences pessoais foram reduzidos a cinzas. Contudo, dentro das ruínas, os investigadores encontravam repetidamente o mesmo objeto ainda pendurado na parede. Uma pintura conhecida como O Menino Chorando. A imagem era simples. Um retrato de um menino jovem com grandes olhos lacrimejantes, olhando diretamente para o espectador. A pintura fora criada originalmente pelo artista italiano Bruno Amadio, que às vezes usava o nome Giovanni Bragolin. Reproduções do retrato foram produzidas em massa durante as décadas de 1960 e 1970. Nos anos 80, milhares de cópias estavam penduradas em casas por toda a Grã-Bretanha. A princípio, os bombeiros presumiram que as pinturas sobreviventes não passavam de coincidência. Mas conforme mais incêndios eram investigados, o mesmo detalhe continuava aparecendo. Casa após casa, o prédio era completamente destruído. E em algum lugar entre os escombros enegrecidos, o retrato da criança chorando ainda estaria lá. Às vezes tinha caído da parede. Às vezes a moldura estava danificada. Mas a pintura em si estava quase sempre intacta. Em 1985, o jornal britânico The Sun publicou um artigo sobre o estranho padrão. Logo após a história aparecer, os leitores começaram a enviar cartas descrevendo incidentes semelhantes. Dezenas de famílias relataram que suas casas pegaram fogo enquanto a pintura permanecia intocada. Bombeiros começaram a fazer piadas sobre a maldição do menino chorando. Mas muitos admitiam, em particular, que o padrão era difícil de ignorar. Alguns departamentos de bombeiros chegaram a aconselhar os moradores a remover a pintura como precaução. O medo cresceu rapidamente. Eventualmente, centenas de pessoas entraram em contato com o jornal perguntando como descartar os retratos. Em resposta, o The Sun organizou um evento público. Leitores foram convidados a enviar suas cópias da pintura. O jornal coletou centenas delas. Então,
Em uma demonstração dramática destinada a acabar com o pânico, as pinturas foram queimadas juntas em uma grande fogueira. Os editores esperavam que o evento encerrasse a história. No entanto, a lenda nunca desapareceu. Mesmo hoje, a pintura do menino chorando aparece ocasionalmente em prédios abandonados e antiquários. Colecionadores às vezes debatem se os incêndios foram simples coincidência. Alguns investigadores acreditam que as pinturas sobreviventes, porque as impressões eram revestidas com um verniz resistente ao fogo. Outros argumentam que essa explicação não justifica plenamente o número de casos relatados. Qualquer que seja a explicação verdadeira, o retrato ainda carrega uma reputação estranha. Uma simples imagem de uma criança em lágrimas. E uma longa história de aparecer em lugares onde tudo o mais fora consumido pelo fogo. Top 5. Fragmentos da rocha Uluru. No coração do território do norte da Austrália, encontra-se um dos marcos naturais mais reconhecíveis do mundo. Um enorme monólito de arenito conhecido como Uluru. Por milhares de anos, Uluru foi considerado sagrado pelo povo Anangu, os guardiões indígenas da terra. De acordo com suas tradições, a rocha não é simplesmente uma formação geológica. Ela faz parte de uma paisagem cultural viva, ligada a antigas histórias espirituais, conhecidas como Jukurpa. Visitantes de todo o mundo viajam para Uluru todos os anos. Muitos admiram o tamanho imenso da rocha, sua cor vermelha profunda e a maneira como ela parece mudar de aparência com a luz variável do deserto. Mas por décadas os guardas do parque repetiram o mesmo aviso aos turistas. Não removam nada da rocha. Apesar desses avisos, alguns visitantes ignoraram a regra. Pequenos fragmentos de pedra foram levados como lembranças. A princípio, parecia inofensivo. Um pedacinho de rocha levado para casa como memória de uma viagem distante. Mas logo depois, a administração do parque começou a receber pacotes incomuns. Eles chegavam de diferentes países e diferentes continentes. Dentro de cada pacote estava a mesma coisa. Um pedaço de Uluru, junto com uma carta. Muitas das cartas seguiam um padrão semelhante. Os autores explicavam que logo após levarem a pedra, suas vidas foram atingidas por uma série de infortúnios. Alguns descreviam doenças graves. Outros mencionavam acidentes de carro, perda de empregos ou problemas financeiros repentinos. Vários visitantes escreveram que começaram a sentir sentimentos intensos de ansiedade ou culpa após trazerem a rocha para casa. Acreditando que a pedra era a responsável, eles decidiram devolvê-la. Ao longo dos anos, o número de fragmentos devolvidos cresceu constantemente. Os guardas do parque acabaram criando uma área de armazenamento para as peças devolvidas. A coleção ficou conhecida informalmente como a pilha de pedras de desculpas. Alguns pacotes continham até desculpas escritas à mão e endereçadas ao povo Anangu. Turistas da Europa, Ásia e América do Norte contando todos a mesma história. Eles haviam ignorado o aviso. E logo depois, algo deu errado. Céticos argumentam que o fenômeno pode ser facilmente explicado pela psicologia. Visitantes que mais tarde enfrentaram problemas comuns podem ter associado esses eventos à pedra que levaram. Mas os guardas em Uluru observaram algo mais. Muitos dos fragmentos devolvidos chegam anos depois de terem sido retirados. Às vezes, décadas depois. Frequentemente acompanhados por longas cartas descrevendo uma série de eventos infelizes. Se o infortúnio foi coincidência ou resultado de culpa cultural, talvez nunca se saiba. Mas uma coisa é certa. Mesmo hoje, pacotes contendo pequenos pedaços de Uluru ainda chegam ao escritório do parque. Enviados silenciosamente de volta por pessoas que decidiram que a rocha nunca deveria ter saído do deserto, em primeiro lugar. Top 6. A Máscara Guerreira Maori. No fundo dos arquivos de armazenamento do Museu Britânico, em Londres, milhares de artefatos históricos são preservados sob condições cuidadosamente controladas. Entre eles estão objetos cerimoniais coletados de culturas de todo o mundo. Alguns são exibidos ao público, outros permanecem escondidos em cofres, raramente vistos fora da pesquisa acadêmica. Um desses objetos é uma máscara de madeira entalhada que acredita se originar das tradições rituais Maori, na Nova Zelândia. Para a maioria dos visitantes do museu, ela pode parecer nada mais do que um artefato antropológico. Mas entre os Maori,
Certos objetos cerimoniais carregam um status espiritual poderoso, conhecido como tapu. Objetos tapu são considerados sagrados. Eles não foram feitos para serem manuseados casualmente ou exibidos fora do contexto cultural no qual foram criados. De acordo com os registros do museu, a máscara entrou na coleção do Museu Britânico durante o século XIX, quando muitos artefatos da Polinésia foram transportados para a Europa por exploradores e colecionadores. Por muitos anos, ela permaneceu guardada silenciosamente entre outros itens culturais. Mas no início dos anos 2000, curadores começaram a preparar a máscara para uma exposição temporária focada nas tradições das Ilhas do Pacífico. Como parte do processo de preparação, vários pesquisadores e membros da equipe foram designados para examinar o artefato. Não muito tempo depois que a pesquisa começou, algo incomum aconteceu. No mesmo ano, 2 membros da equipe do museu ligados ao projeto morreram inesperadamente. Ambas as mortes foram oficialmente declaradas como causas naturais. Mas a coincidência inquietou muitas pessoas que trabalhavam no departamento. Vários outros funcionários relataram mais tarde sentir-se desconfortáveis ao entrar na área de armazenamento, onde a máscara era mantida. Alguns descreveram dores de cabeça repentinas. Outros relataram tontura ou uma forte sensação de mal-estar. Um membro da equipe mencionou mais tarde que a atmosfera ao redor do artefato parecia estranhamente opressiva. Nenhuma explicação científica jamais foi confirmada. Oficiais do museu não ligaram publicamente os eventos da máscara. Mas os planos da exposição mudaram silenciosamente. O artefato foi removido da lista de exibição. Em vez de ser colocado em uma galeria, ele foi devolvido a uma área de armazenamento restrita. Hoje a máscara permanece parte da coleção do museu, mas ela é raramente manuseada e quase nunca exibida. Estudiosos que estudam tradições Maori frequentemente enfatizam que objetos sagrados perdem seu significado cultural quando removidos de seu ambiente original. Na crença tradicional, perturbar tais objetos pode quebrar o equilíbrio entre o mundo físico e o espiritual. Se os eventos que cercaram a equipe do museu foram coincidência ou algo mais, permanece incerto. Mas entre alguns pesquisadores, o incidente reforçou uma lição que muitas culturas repetiram por séculos. Certos objetos nunca foram destinados a viajar para longe dos lugares onde foram criados. Top 7. O espelho do templo japonês. No final da década de 1990, um colecionador particular no Japão adquiriu um artefato incomum de um templo shintoísta abandonado perto de Kyoto. O objeto era um espelho de bronze. Tinha aproximadamente 30 centímetros de largura, polido de um lado e gravado com símbolos intrincados do outro. À primeira vista, parecia ser um objeto cerimonial comum. Mas, na crença tradicional shintoísta, os espelhos têm um significado especial. Eles são considerados itens sagrados conectados ao mundo espiritual. Na verdade, um dos símbolos mais importantes na mitologia japonesa é um espelho associado à deusa do sol, Amaterasu. De acordo com a tradição antiga, espelhos eram frequentemente usados em rituais destinados a refletir a luz divina. Quando o colecionador comprou o espelho do zelador do templo, ele supostamente recebeu um aviso discreto. O espelho, disseram-lhe, fora usado em cerimônias religiosas e não deveria ser exibido casualmente. O colecionador ignorou o aviso. Ele transportou o artefato para sua casa e o montou em uma parede acima de sua mesa. Por várias semanas, nada de incomum aconteceu. Então, certa tarde, o colecionador colapsou subitamente dentro de seu apartamento. Médicos determinaram mais tarde que a causa da morte foi um aneurisma cerebral. Ele não tinha histórico médico prévio que sugerisse tal condição. Após sua morte, o espelho foi herdado por sua irmã mais nova. Ela contatou um negociante de antiguidades para determinar o valor histórico do objeto. Mas em pouco tempo após manusear o espelho, ela também ficou gravemente doente. Relatos posteriores afirmaram que ela morreu de um evento cardíaco súbito. O artefato foi então levado pelo negociante, que planejava transportá-lo para outra cidade para exame. Mas a viagem nunca aconteceu. Enquanto dirigia em uma estrada livre e com pouco tráfego, o veículo do negociante subitamente saiu da rodovia e bateu. Investigadores não conseguiram encontrar nenhuma explicação óbvia para o acidente. 3 mortes, todas conectadas ao mesmo objeto.
em um período de tempo relativamente curto. Notícias sobre os eventos começaram a circular silenciosamente entre colecionadores e especialistas em antiguidades. Alguns acreditavam que o espelho poderia ser um shinkagami, um espelho sagrado shintoísta tradicionalmente usado em rituais de purificação. Em certas crenças, remover tal objeto de seu ambiente espiritual era considerado perigoso. Eventualmente, o espelho desapareceu do mercado privado. De acordo com alguns relatos, ele foi devolvido a autoridades religiosas. Outros relatos afirmam que o artefato foi silenciosamente selado após a realização de rituais de purificação. Não existe registro oficial de sua localização atual. Para os céticos, as mortes ligadas ao espelho podem ser apenas coincidência. Mas a história continua a circular entre colecionadores que lidam com artefatos cerimoniais. Porque em muitas tradições espirituais, acredita-se que os espelhos fazem mais do que refletir o mundo físico. Disse também que eles refletem algo mais profundo, algo que nem sempre quer ser visto. Top 8. O vaso basano. O próximo objeto desta lista teria aparecido na Itália durante o século XV, em uma pequena vila perto de Nápoles. Era um belo vaso de prata, com cerca de 25 centímetros de altura, cuidadosamente trabalhado e gravado com padrões delicados em sua superfície. O objeto foi originalmente dado como presente a uma jovem noiva na noite anterior ao seu casamento. De acordo com a lenda, a mulher foi encontrada morta na manhã seguinte em seu quarto. Em suas mãos, ela ainda segurava o vaso. Nenhuma causa clara de morte jamais foi registrada. Após a tragédia, o vaso passou para um de seus parentes. Mas o padrão estranho parecia continuar. Em pouco tempo, o novo proprietário também morreu inesperadamente. A família, perturbada pelos repetidos infortúnios, acabou decidindo dar o objeto. Contudo, para onde quer que o vaso fosse, as mesmas histórias o seguiam. Ao longo dos séculos seguintes, registros começaram a aparecer em documentos de inventário, descrevendo um vaso de prata associado a mortes súbitas. Às vezes ele aparecia em listas de herança. Às vezes desaparecia de inventários logo após um novo dono o adquirir. O objeto acabou ficando conhecido como vaso basano, nomeado em homenagem à família que acredita-se tê-lo possuído durante um desses períodos. A história poderia ter caído no esquecimento se não fosse por um evento em 1988. Naquele ano, o vaso teria aparecido em um leilão na Itália. Preso ao objeto havia uma mensagem escrita à mão. O bilhete continha apenas um breve aviso. Cuidado, este vaso traz a morte. Apesar da mensagem, um comprador adquiriu o vaso. Em poucos meses, ele morreu inesperadamente. O objeto passou para outro dono. Ele também morreu pouco tempo depois. Outro comprador adquiriu o vaso. E mais uma vez, o padrão se repetiu. Após vários incidentes, casas de leilão teriam se recusado a listar o objeto para venda. Museus declinaram ofertas para exibi-lo. O vaso acabou desaparecendo dos registros públicos. Algumas histórias afirmam que o último dono contatou autoridades religiosas. De acordo com esses relatos, o vaso foi selado dentro de um container e enterrado para evitar novos infortúnios. Outras versões da história sugerem que ele foi jogado ao mar. Qualquer que seja a verdade, o vaso basano nunca mais foi oficialmente localizado. Nenhum museu lista atualmente o artefato em suas coleções. Não existem fotografias verificadas em arquivos modernos. Céticos acreditam que toda a história pode ser uma mistura de coincidência e folclore. Mas entre colecionadores, o nome vaso basano ainda carrega uma reputação. Não como uma bela peça do artesanato renascentista, mas como um objeto que parecia trazer tragédia a qualquer um que tentasse possuí-lo. Top 9. A estatueta de terracota amaldiçoada. Em meados da década de 1990, um pequeno grupo de arqueólogos trabalhando no norte da China começou a investigar uma área perto de um dos locais de sepultamento mais famosos do mundo. O complexo da tumba do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. O mausoléu do imperador já é conhecido pela descoberta do exército de terracota. Milhares de soldados de argila em tamanho real, enterrados para guardar o imperador na vida após a morte. Mas durante um levantamento menos conhecido, conduzido perto do perímetro externo do complexo da tumba, pesquisadores teriam descoberto algo incomum. Enterrada sob uma fina camada de solo, estava uma pequena estatueta de terracota.
Ao contrário dos guerreiros cuidadosamente trabalhados do exército de terracota, esta estátua era muito menor. Tinha menos de 40 centímetros de altura. Seu design também era estranho. As proporções da figura eram distorcidas. Seus membros pareciam estranhamente finos, e o rosto tinha características exageradas que não lembravam o estilo realista dos soldados de terracota. Quando os arqueólogos examinaram o interior da estátua oca, descobriram vestígios de seda carbonizada e pó vermelho. Análises posteriores sugeriram que o pó continha cinábrio, um mineral que contém mercúrio e que era às vezes usado em rituais chineses antigos ligados à imortalidade e cerimônias de sepultamento. A princípio, a descoberta parecia uma anomalia arqueológica interessante, mas logo após a estatueta ser removida do local, uma série de eventos estranhos começou a afetar membros da equipe de pesquisa. Um assistente envolvido na escavação sofreu subitamente um grave episódio neurológico e foi hospitalizado mais tarde. Outro membro da equipe morreu em um acidente de trânsito algumas semanas depois. O evento mais preocupante ocorreu quando o líder do projeto teria morrido apenas alguns meses após a estatueta ter sido transportada para um laboratório universitário para exame. A causa oficial da morte foi listada como hemorragia cerebral. Após esses incidentes, o projeto de pesquisa terminou abruptamente. De acordo com vários relatos que circulam em círculos acadêmicos, o artefato foi silenciosamente devolvido às autoridades chinesas. A partir desse ponto, a estatueta desapareceu das discussões públicas. Nenhuma fotografia oficial foi divulgada. Nenhum artigo acadêmico descrevendo a descoberta foi formalmente publicado. Alguns historiadores acreditam que a estatueta pode ter feito parte de um ritual de sepultamento menos conhecido ligado à tumba do imperador. Na tradição chinesa antiga, certos objetos colocados ao redor de tumbas reais destinavam-se a servir como guardiões espirituais. Seu propósito era proteger o local de repouso do imperador contra perturbações. Se essa interpretação estiver correta, então a estatueta pode ter sido colocada lá por uma razão muito específica, não para ser descoberta, mas para permanecer intocada por toda a eternidade. Se os eventos estranhos que cercaram a escavação foram coincidência ou algo mais misterioso, permanece incerto. Mas a estatueta em si nunca mais reapareceu em nenhum museu ou arquivo público, e quaisquer segredos que ela possa guardar provavelmente ainda estão escondidos em algum lugar dentro das vastas coleções arqueológicas da China. Você gostaria que eu continuasse escrevendo o Top 10, a Máscara de Fogo Africana e a conclusão? Top 10, a Máscara de Fogo Africana. No início dos anos 2000, uma máscara de madeira entalhada da África Ocidental apareceu em um leilão de espólio em Londres. Para colecionadores de artefatos tribais, o objeto parecia interessante, mas não particularmente incomum. A máscara fora entalhada em madeira de lei escura e tinha cerca de 40 centímetros de altura. Fios de pelos de animais estavam presos ao longo das bordas, e vestígios desbotados de pigmento vermelho ainda permaneciam nos padrões esculpidos em sua superfície. Historiadores da arte identificaram mais tarde o estilo como pertencente a tradições rituais ligadas ao povo Yorubá da Nigéria. De acordo com especialistas culturais, máscaras como esta eram frequentemente usadas em cerimônias em honra aos espíritos ancestrais. Mas a máscara também mostrava outra característica em comum. Partes de sua superfície pareciam levemente carbonizadas, como se já tivesse sido exposta ao fogo. O primeiro comprador foi o dono de uma pequena galeria especializada em artefatos africanos. Ele colocou a máscara em exibição em sua loja em Londres. Apenas algumas semanas depois, um incêndio irrompeu no prédio durante a noite. As chamas destruíram grande parte do interior. Investigadores suspeitaram de fiação elétrica defeituosa. Contudo, quando os bombeiros revistaram os restos queimados da galeria, descobriram algo estranho. A máscara ainda estava lá, enegrecida pela fumaça, mas fora isso, intacta. O negociante decidiu vender o objeto. Ele foi comprado mais tarde por um colecionador particular em Sydney, Austrália. A máscara foi colocada em uma parede na sala de estar do colecionador. Em menos de um ano, outro incêndio ocorreu. A casa sofreu danos graves,
E mais uma vez, a máscara sobreviveu. Após o incidente, o colecionador vendeu o objeto por meio de um leilão. O próximo dono vivia em Toronto, Canadá. Ele era um pesquisador universitário que estudava arte ritual africana. Ele colocou a máscara em seu escritório particular. Vários meses depois, outro incêndio começou dentro da sala onde a máscara era mantida. Metade da casa foi destruída. Mas a máscara, mais uma vez, permaneceu praticamente intacta. 3 donos diferentes, 3 continentes diferentes e 3 incêndios residenciais. Colecionadores começaram a sussurrar sobre a estranha história do objeto. Alguns acreditavam que a máscara poderia ter sido usada em cerimônias Egungun, rituais onde se acredita que as máscaras representam espíritos ancestrais. Na crença tradicional, tais máscaras não são meramente objetos decorativos. Elas são tratadas como recipientes sagrados. Removê-las de seu contexto ritual, especialmente através de continentes, poderia ser considerado profundamente desrespeitoso. Eventualmente, a máscara passou a ser posse de um colecionador britânico, determinado a estudar o artefato cuidadosamente. Em vez de exibi-la abertamente, ele colocou a máscara dentro de uma vitrine de vidro reforçado guardada em um cofre com temperatura controlada. Desde então, nenhum incêndio adicional foi relatado. Mas o objeto nunca mais foi exibido publicamente. Museus consultados sobre a aquisição do artefato recusaram silenciosamente. Hoje a máscara permanece em armazenamento particular. Sua localização exata é conhecida apenas por um pequeno número de colecionadores e pesquisadores. E embora os céticos argumentem que os incêndios foram provavelmente coincidência, a história que cerca a máscara continua a circular no mundo dos colecionadores de artefatos. Porque, às vezes, os mistérios mais inquietantes não são os objetos em si, mas os padrões que parecem segui-los para onde quer que vão. Através de diferentes países, diferentes séculos e culturas completamente diferentes, os artefatos que exploramos compartilham um padrão estranho. Cada objeto fez parte um dia de um lugar específico, um templo, uma paisagem sagrada, um ritual de sepultamento, ou uma tradição cultural que existia há gerações. E em muitas dessas tradições, o mesmo aviso aparecia repetidamente. Certos objetos nunca foram feitos para deixar os lugares onde foram criados. Contudo, a história mostra que as pessoas frequentemente ignoraram esses avisos. Colecionadores removeram itens sagrados. Exploradores carregaram artefatos através dos oceanos. Museus guardaram objetos longe das culturas que originalmente os criaram. Na maioria das vezes, nada de incomum acontecia. Mas ocasionalmente, histórias como estas começavam a surgir. Acidentes, doenças, desastres inexplicáveis, padrões que pareciam seguir os objetos para onde quer que fossem. Naturalmente, historiadores e cientistas frequentemente explicam essas histórias como coincidência. Seres humanos buscam naturalmente por significado quando eventos infelizes ocorrem. E com o tempo, lendas podem crescer ao redor até dos objetos mais comuns. Mas há outra possibilidade que continua a intrigar pesquisadores: de que alguns artefatos carregam mais do que valor histórico. Eles carregam as crenças, medos e tradições das culturas que os criaram. E quando esses objetos são removidos de seu contexto original, algo importante pode ser perdido, ou talvez perturbado. Se esses artefatos são verdadeiramente amaldiçoados ou simplesmente cercados por histórias poderosas, talvez nunca se saiba plenamente. Mas suas histórias continuam a nos lembrar de algo que muitas culturas antigas já entendiam. Alguns objetos são mais do que objetos, e às vezes o maior mistério não é do que eles são feitos. Mas por que tantas pessoas ao longo da história nos avisaram para não os levarmos em primeiro lugar?